Hoje nós falaremos sobre um tema bastante importante, um tema muito abrangente, que é a influência da postura na qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a fisioterapeuta Bianca Bastos. Deixa eu ver se ela já está aqui a postos. Deixa eu convidá-la aqui para entrar com a gente. Já está entrando. Márcia, seja bem-vinda. Luciano, tudo bom, Luciano? Ciprires Galbastos. Opa! Tudo bem, Bianca? Seja Tudo muito bem? Boa bem-vinda noite, à obrigada. minha live. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Você está me vendo? Tô sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo legal, perfeitamente. Pessoal, está ouvindo bem aí a Bianca? Estão ouvindo? Estão vendo ela bem? Sinalzinho de positivo, se não tiver, comenta aí embaixo pra gente. Bianca, conta pro pessoal aí o que você faz, conta um pouquinho pra gente sobre o que você faz aí na fisioterapia, né? A gente quer te conhecer. Fale um pouco sobre você pra gente aí, Bianca. Para quem está chegando agora, eu sou a Bianca Bastos, sou fisioterapeuta, né? Sou coordenadora da Fisiobastos. Trabalho há uns 10 anos com o pessoal do tênis. Na realidade, eu sou formada há 15 anos e sempre tive o objetivo de trabalhar com atleta, né? Uhum. Mas na graduação a gente vai conhecendo outras partes da fisioterapia e eu me apaixonei por tudo. Então, eu cheguei a Legal, trabalhar com neuro, né? Tanto infantil como neuroadulto, né? legal. Trabalhei com trauma, então, mas o forte agora é a desportiva, né? Não só a traumatortopedia como a desportiva, que também está englobado um pouco junto, né? É um, Então, eu atendo a maioria o pessoal do tênis, mas tem muita atleta também de jiu-jitsu e triatlo. Caramba, tênis, o pessoal costuma ter bastante tendinite, né? Um punho ali, cotovelo, que trabalha. O pessoal também do jiu-jitsu também, né? Que às vezes está sentindo alguma lesão, né? Está ali atuando tanto na prevenção quanto no tratamento das lesões, né, Bianca? Legal. Parabéns aí, né, por essa iniciativa. Bom, Bianca, nós vamos falar sobre postura, né? Então, eu preciso fazer uma leve introdução, né, para o pessoal se situar, né, sobre a questão da postura. Se você me permite, pode me corrigindo. Se eu te falar alguma coisa que você queira comentar, também você pode ficar à vontade, tá? Então, pessoal, para falar sobre postura, a gente tem que falar, primeiramente, rapidamente, sobre gravidade. Gravidade, ela, exemplificando aqui, né, ela é uma força que atua, né, sobre os corpos e atrai para a Terra. E por isso que acontece, talvez, sempre de quando um fruto ele cai da árvore, né, ou se eu soltar algo aqui, ele cai no chão, né, isso é a força gravitacional atuando sobre os corpos. E a força gravitacional também atua sobre nossos corpos, né, Bianca? E o que evita com que o nosso corpo ele vá de contra o chão, né, ele fique colado no chão, né, sem que a gente possa andar, é o sistema nervoso central, que ele envia mensagens para os músculos, né, de posturais e aí faz essa resistência contra a gravidade, mantendo nossos corpos em pé. Mediante a isso, foi imaginada uma linha de gravidade, né, que ela passa por diversos pontos dos nossos corpos, né, segmentos e articulações. E quando o segmento ou esses pontos corporais eles saem, né, eles estão fora dessa linha de gravidade, né, aí encontra-se um desvio ou uma má postura, né, que a gente chama de má postura ou desvio posturais, alterações posturais. E quando o segmento ou articulação corporal ela está, né, alinhado, aí sim nós temos uma boa postura. Então, para falar de postura, a gente tem que falar de boa e de má postura. Foi uma tradução muito rápida, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, nosso primeiro tópico é compensações. Bianca, agora é com você. Diga lá, Bianca. Então, você falou da força da gravidade, né, da ação da gravidade na musculatura, e é o que o nosso sistema nervoso controla isso, reagindo à força da gravidade, é mantendo o tônus muscular, né? Então, o Sim. tônus muscular é aquela rigidez superficial, assim, né, mais leigamente falando, que, que exemplifica que a musculatura está ativa para a gente poder manter a nossa postura.
né? E uma outra coisa muito importante é que não é só a força da gravidade, né? A gente também tem a força de reação solo. Então, a força da gravidade está agindo quando a gente está parado, mas qualquer outro movimento que a gente faça, andar, correr, sentar, levantar, a gente tem a força de reação solo. Então, tanto a força da gravidade como a força de reação solo, elas vão se encontrar no nosso corpo, e o objetivo é o nosso corpo estar preparado para poder absorver essas forças e a gente ter uma funcionalidade, né? Então, quando a gente fala assim, das alterações, que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, a gente pode ter alguma compensação postural, algum desvio, que o normal seria uma escoliose, uma lordose e uma cifose. Então, a gente tem a cifose craniana da cabeça, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Então, essas são curvas... As curvas naturais, né? As curvas naturais, que é para poder manter o alinhamento do nosso corpo e o equilíbrio com o anterior e o posterior. Então, às vezes, a gente tem uma acentuação dessa curvatura ou uma retificação, não significa que vai levar a gente a ter um problema, porque existe a individualidade biológica, né? Então, cada indivíduo é único, e graças a Deus, né? Somos diferentes. Exatamente. Então, o nosso objetivo, assim, é a gente ser funcional, né? Funcional de acordo com as compensações que a gente tem. Então, dentro disso, a gente pode praticar esporte, a gente pode fazer as atividades de vida diária, que não vão levar a desenvolver alguma outra lesão. Então, o importante é, mesmo com algumas alterações, alguns desvios, é a gente manter essa funcionalidade. E, para isso, é importante a gente fortalecer, fazer um alongamento, ter alguns cuidados básicos, né? Porque a gente costuma falar assim, que se parado, né, que é a nossa estática, a gente não funciona bem, ou seja, a gente compensa os movimentos, então, consequentemente, na dinâmica, que é o movimento, a gente vai fazer compensações maiores e desenvolver outros problemas de patologia, né? Então, assim, eu já dei aula de RPG uma época e era o que eu costumava falar para os meus alunos, né? Então, se eu estou sentada no computador ou estou sentada vendo televisão, vou pegar alguma coisa no armário. Então, se eu já tenho um mau posicionamento, se eu já tenho uma acentuação de curvatura, mas não tenho uma mobilidade, automaticamente, quando eu vou fazer um movimento com o meu braço, eu vou ter que fazer mais força, e isso vai fazer com que eu sobrecarregue minha musculatura e desenvolva outras compensações, né? Aí vai virando aquela bola de neve. Compensa com o ombro, aí compensa com a região torácica, dorsal, e aí compensa com o quadril. Então, isso vai fazendo com que o nosso corpo vá se adaptando para a gente não sentir dor. Mas chega num ponto que o nosso corpo não consegue mais se adaptar. E aí começam os processos inflamatórios, tendinites, bursites, né? Protusões, hérnias, dor de cabeça. Uma coisa que é muito comum, eu tenho muito paciente que chega procurando tratamento para dor na coluna, mas tem uma queixa associada de enxaqueca. Existe isso é interessante falar sobre coluna, né, Bianca? Existe uma estatística que diz que 70% da população mundial, né, ela já está sofrendo ou ela vai sofrer de uma possível dor de coluna. Então, assim, é uma estatística muito grande. A coluna, existem diversos desvios, né, de coluna. As pessoas, eu tenho dor na coluna. Se a gente juntasse aqui 20, 30 pessoas aqui, grande parte das pessoas não necessariamente teriam desvios, mas reclamariam de uma possível certa dor, ou não seja frequente, ou não, enfim. É um desvio, é uma coisa muito comum, que acomete muitos indivíduos, são as dores de coluna, né? E você está comprovando isso, que muitos pacientes chegam no seu consultório reclamando de possíveis dores de coluna, né? E a gente falando sobre compensação também, é interessante a gente relatar que você falou sobre o dia a dia, né? Eu indo lá, pegando alguma coisa no armário, pode ser que agrave, pode ser que isso, esse desvio, ele possa se
aumentar, né, o grau, né, contei a palavra certa, o grau desse desvio, mas durante os exercícios isso pode se agravar ainda mais, né? Talvez se eu tenho algum desvio de coluna, um movimento que eu faço durante uma musculação ou durante o CrossFit, eu posso ainda, se eu não tiver preparado aquela articulação, se eu não tiver preparado aquela musculatura postural, pode ser que esse problema se agrave, pode ser que esse grau aumente, né? Então é sempre bom a gente estar atentando quanto a isso, né? Existe uma coisa também muito interessante. Quer falar alguma coisa? Não, o posicionamento na hora de fazer o exercício, ele é essencial, porque eu tenho muitos casos que eu falo assim, olha, mas você não, essa sua musculatura está fraca, você não está fortalecendo direito. Ah, mas eu faço exercício. Ah, eu faço musculação. Mas fazer uma musculação e fazer um exercício não quer dizer que você está ativando a musculatura da forma que você precisa ativar, da forma correta, né? Então, tem que ter essa consciência da ativação certa da musculatura durante o exercício, uma consciência corporal para poder realizar o movimento de uma forma correta, porque com certeza isso vai desenvolver algum processo patológico depois. Futuramente, sim, com certeza. É interessante a gente falar também que acontece muito com sedentários, né? Devido à não prática de atividade física ou a não prática de fisioterapia ou talvez até de um pilates, aquela musculatura da parte postural ela não está sendo estimulada. E aí, muitas das vezes, um outro músculo, por aquele músculo postural não estar fazendo a sua parte, às vezes algum músculo de mobilidade vai tentar ali fazer alguma parte daquela função ou auxiliar naquela função, gerando uma possível dor, né? Ou às vezes compensando, né? Porque a gente está falando no tópico, compensando, agravando mais esse grau de compensação. Então é muito interessante a gente atentar para isso, quanto a essa função, né? A treinar essa função, melhorar a funcionalidade, né? Como você falou na introdução. Então é bastante interessante falar sobre isso. Você quer comentar mais alguma coisa? E assim, a gente tem as musculaturas que são predominantemente estáticas, que mantêm a nossa postura, mas isso não quer dizer que elas também não realizem o movimento, né? A gente tem um exemplo que, assim, eu sempre falo isso muito para os meus pacientes, né? Então, esse é tanto um músculo que sustenta a nossa postura, né? Ajuda a estabilizar a lombar, como é um músculo que a gente usa para sentar, levantar, andar. Então, se esse músculo já é um músculo que está fraco para manter a postura, imagina com a sobrecarga de movimentos comuns do dia a dia, né? Então, tem que atentar para todos esses fatos, né? A gente tem que treinar com uma consciência corporal, mantendo uma amplitude de movimento correta, né? Ter aquele horário que a gente tem que se dedicar para o alongamento. Aí eu conheço muita gente que fala assim, mas eu não tenho tempo para isso. Aí eu falo, mas você tem que priorizar para você ter uma qualidade de vida, porque você pode não ter tempo agora, mas no futuro isso vai te prejudicar, você vai ter que acabar arrumando um tempo para isso, né? Porque vai ser pior. Com certeza, Bianca, com certeza. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos aqui com a fisioterapeuta Bianca Bastos. Nós estamos falando sobre postura, a influência da postura na qualidade de vida. Então, fique atento aí que a gente vai falar sobre coisas muito interessantes. Já falamos sobre compensação e agora a gente vai prosseguir com os tópicos. Enquanto isso, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, Bianca. Deixa eu citar o pessoal que foi entrando. Liga Tênis 10 entrou. Viana Garruti entrou. Antônio Carlos, sejam bem-vindos. Camila Francis. Alerge, Fabiano, Rafael, professor Eduardo Rodrigues, um grande abraço, meu saudoso professor da Rural, Lucas Perrone, legal, professor Cristiano Dias, Aliane Torres, Fernando Quintanilha, sejam todos, Diogo, sejam todos muito bem-vindos. Viana Garruti aqui falou, e para quem não tem personal como eu, como saber se eu estou fazendo o movimento correto? Algum conselho? Nesse caso, é complicado, né? Você que está treinando sem um professor, né? É difícil saber se você está fazendo o movimento correto, porque você não tem
esse entendimento, né, da profissão para saber. O ideal é você ter um personal, um professor ali com você. Ou talvez, se você não tem tempo, ou por algum outro motivo, você não pode ter um personal ali presente com você, existem outras maneiras, né? Através de uma consultoria online, uma videoaula. Então é interessante que você tenha esse acompanhamento para saber se você está fazendo errado ou não. Porque se você estiver fazendo errado, você pode ter uma lesão e aí a Bianca vai ter que te tratar, né, Bianca? Vou ter que Se ele não procurar. tivesse acompanhamento, vai ter que fazer a fisioterapia. Então é interessante que você tenha um acompanhamento sim. Tá ok? Por Deixa eu ver mais, se o pessoal tá falando. por mais Vou que, de falar. repente, não tenha como ter um personal, pelo menos tem que, uma vez, tem que ter alguém que oriente a fazer corretamente os exercícios, né? Até mesmo para poder prescrever esse Exatamente. de acordo com o que ele precisa. Porque não pode Muito bem, Bianca. pegar a série no Google, tá, gente? E nem o YouTube, tratamento. YouTube, né? Blogs, fisioterapia, fisioterapia não, hipertrofia.org, aí não dá, aí é complicado, você pode se lesionar. Então, bastante atenção com relação a isso. Segundo tópico, a importância da atividade física no controle postural, Bianca. Vamos lá. Acho que no meio disso tudo a gente já foi falando um pouquinho, né, sobre a importância da atividade física no controle postural. A musculatura não só mantém a nossa postura, como ela também realiza nossos movimentos. Então, para isso, a gente precisa fazer essa manutenção, a gente precisa fortalecer essa musculatura, né? Então, tem gente que fala, mas eu vou ter que malhar todos os dias. Eu falo, não, você não precisa malhar todos os dias, mas se você fizer alguma atividade bem orientada para você poder se manter com a musculatura e com a postura alinhada, já é muito importante. Porque fazer uma atividade bem orientada é melhor do que malhar todos os dias sem orientação nenhuma, né? Com certeza. Então, quando a gente trabalha essa musculatura, a gente evita que ela fique fadigada facilmente, que tenha uma sobrecarga mecânica nela, entendeu? Que ela fique mais treinada para as atividades de vida diária. Porque o fato da gente fazer uma atividade física, um fortalecimento, não é só uma questão estética, né? É uma questão de melhorar a qualidade de vida. Não só por condicionamento cardiovascular, né? Ter mais massa para poder controlar a pressão arterial, para ter maior depósito de cálcio nos ossos. É importante Força muscular. Exatamente. É importante para a gente poder manter o nosso posicionamento de alinhamento. É interessante. Você falou tudo. Quando você falou, necessariamente é melhor você treinar 2 vezes com um profissional qualificado do que você treinar 5, 6 vezes sem a ajuda de um acompanhamento, fazendo exercícios pela cabeça. Porque você pode estar, ao invés de ganhando condicionamento, você vai estar se descondicionando. Às vezes você está treinando acima do seu limite, né, de condicionamento. E aí, quando você está treinando acima desse limite, o corpo não tem tempo de se recuperar, ou está dando um pouco de descanso ao corpo. E aí você está estressando a musculatura, isso é ruim pra caramba, para condicionamento, para nível de ajustes posturais. Às vezes você está gravando algum desvio postural seu devido ao movimento ter sido feito errado. Você está gastando energia desnecessária porque você fazendo o movimento errado ou não fortalecendo, não melhorando a função da sua postura, você vai estar fazendo vai estar gastando energia à toa. Porque se você tivesse na postura ideal, no movimento correto, o gasto energético para realização daquele movimento é menor, né? Desnecessário, né? Aquele gasto desnecessário é menor. Então é bastante interessante isso que você colocou, esse tópico. Muito interessante mesmo. Você quer comentar mais alguma coisa? Não. O que é importante também que tem que manter a amplitude do movimento quando está realizando exercício. Então não adianta pegar muito peso. Pegar muito peso não significa que você é forte. Sim. Você consegue manter esse peso durante toda a execução do movimento, durante toda a amplitude de movimento? Essa é a pessoa que tem uma musculatura forte, entendeu? Então, o músculo não precisa estar grande, né? Como o pessoal fala, que a gente fala que é um músculo hipertrofiado.
para esse músculo ser forte? O músculo forte é aquele que sustenta toda a amplitude de movimento sem deixar essa musculatura fadigar. Então, esse é um músculo forte. Uhum. Força e resistência, né? É bom você ter força muscular explosiva e também a resistência muscular, né? Treinados ambos. Não adianta só treinar a força. Ou às vezes a pessoa está fazendo um movimento sem uma amplitude de movimento correta, o músculo fica encurtado. Isso é ruim para ele desenvolver musculatura, para ele desenvolver condicionamento e é ruim para a postura, músculo encurtado, né? Aí vai chegar lá o teu cliente todo encurtado, lá todo torto, aí você vai lá alongar, vai botar a posição dele, né? Porque o músculo está encurtado, porque ele está fazendo movimentos sem a amplitude muscular correta, né, Bia? E aí, esse músculo encurtado vai levar a um mau posicionamento articular e aí, consequência, vai desenvolver outras compensações. Exatamente. Porque esse é o mecanismo do corpo, né? O corpo ele tem que se adaptar àquela realidade, né? Ele vai gerar compensações para poder ir de acordo com aquele desvio ou aquele movimento que você está fazendo errado. E aí vai se agravando as lesões. E o nosso corpo tende sempre a se adaptar para a gente não sentir dor. São duas coisas. Para a gente não sentir dor e para a gente manter a horizontalidade do olhar. Para a gente poder ver na horizontal, né? Então, o paciente pode estar todo torto, assim, uma escoliose muito grande, mas você pode perceber que o olhar dele vai estar no horizontal para ele ver todo mundo naquele alinhamento, né? O que não significa que ele não está com compensação. Então, a gente tem que ter cuidado justamente para isso. Quando a gente começa a fazer essas sobrecargas que vão levar a esse encurtamento e, consequentemente, vão gerar as compensações, a gente tem que se policiar para não deixar chegar nesse ponto, porque aí começa o processo de dor. E aí não adianta falar assim, eu senti uma dorzinha aqui, ficou doendo uns 2 dias, mas passou. Essa dor não passou. Essa memória, entendeu, desse encurtamento muscular e desse ponto de dor, ficou lá no seu sistema nervoso central, no seu organismo. O que aconteceu para você parar de sentir essa dor? O seu corpo se adaptou para você não sentir mais dor. Isso, consequentemente, gerou uma compensação em outro lugar. E aí, daqui a um tempo, você começa a sentir dor. A dor foi no ombro, mas passou em 2 dias. Aí você vai sentir dor lá no quadril daqui a 6 meses e vai achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem, porque o seu corpo se adaptou para você não sentir dor. Verdade. Interessantíssimo, Bianca. O corpo ele vai se adaptando. Isso é muito interessante. Ele vai se adaptando. Essa função que o corpo tem. O corpo é inteligente, a gente é que estraga. Verdade, verdade. É interessante que eu lembrei de uma coisa também. Quando algum indivíduo, né, tem, às vezes, geneticamente, um desvio de coluna, uma hipercifose, né, um corpo muito cifótico, né, a coluna muito cifótica, e aí ele vai, faz o tratamento com você e tal, você vai, alonga, volta, tenta voltar. A gente sabe que é difícil, mas tenta voltar, tenta melhorar. E aí ele para, ele acha que tá bom e para o tratamento. Só que como ele teve geneticamente, ele tem esse desvio, se ele não continuar com o tratamento, ele vai voltar para a posição cifótica novamente. É isso que as pessoas não entendem. O tratamento é contínuo, né? Exato. E não é só o paciente que já tem, por exemplo, essa compensação que é genética, que já tem histórico na família. O paciente que desenvolve qualquer outro tipo de desvio ou de patologia, ele para de sentir dor, ele abandona o tratamento, porque ele acha que ele está melhor. Ele Acabou. Não tem alta, e ele abandona. Está curado. Exatamente. E aí, essa dor que ele curou tratando pode até não voltar, mas ele vai voltar um tempo depois com uma dor em outro lugar, justamente pelo mecanismo de compensação. Às vezes até pior, né, Bianca? Às vezes até pior. Aí eu tenho casos de pacientes assim, mas da outra vez que eu vim tratar, eu melhorei muito rápido. Aí eu falo assim, mas o que acontece? Você melhorou dessa dor, você se deu alta, né? Você não continuou a tratar, e aí você continua fazendo todas as suas atividades com sobrecarga e compensou, gerando dor em outro lugar. Então, essa dor já é uma série de compensações que vieram acontecendo durante um tempo. Então, ela não vai melhorar mais tão rápido como a primeira dor que você sentiu. Ela vai levar mais tempo para poder melhorar. Com certeza. Bom, vamos passar para o nosso próximo tópico, que é a importância da avaliação em globalidade, Bianca. Pode ser? Vamos. Vamos lá. Pode começar.
Então, no tópico anterior eu já comecei a falar um pouco sobre, né, as compensações. Então, assim, a gente avalia em globalidade porque o corpo funciona como um todo, né? Então, às vezes, uma compensação do ombro pode estar vindo do quadril, esse quadril mal posicionado pode estar vindo do pé. Então, não adianta o paciente chegar com dor no ombro e a gente tratar o ombro. O paciente chegar com dor na cervical e a gente tratar a cervical. Porque o ponto que ele chega com dor para tratar é o ponto onde o organismo dele não conseguiu mais compensar. E aí começou o processo inflamatório. Então, a gente vai sempre avaliar tudo que pode ter levado àquela compensação. Então, a gente avalia tanto a estática, anterior, posterior, perfil, mas a gente também avalia o posicionamento do pé, o posicionamento do joelho, o posicionamento da pelve, do quadril, porque uma coisa está automaticamente relacionada com a outra. Eu tenho, assim, pacientes de cervical que eu vou e solto o pé, né? Trabalho o pé. Eles falam assim, mas a minha dor é no pescoço, por que você está trabalhando no meu pé? Porque o pé é a nossa base de sustentação. Então, a partir do momento que eu não tenho um bom posicionamento do pé, que eu piso de uma forma errada ou que eu não absorvo a força do solo de uma forma correta, eu vou ter que trabalhar mais o meu pescoço para poder me manter em equilíbrio. Então, não adianta eu trabalhar o pescoço se eu não trabalhar o pé para ele poder se manter equilibrado. Isso é muito interessante, Bianca. Eu li um livro muito interessante que me ajudou, me abriu muito os olhos com relação a isso, que é, se eu não me engano, são os princípios do treinamento funcional, de Michael Boyle. E ele fala exatamente sobre isso. Ele é um americano que treina diversos clientes da NFL, da NBA, né? Diversos times também, tanto quanto preparador físico, como na parte de prevenção e recuperação de lesões. E aí ele cita exatamente isso, que muitas das vezes o cliente chega com uma dor na coluna, né? E não é necessariamente você tem que tratar diretamente a coluna, ou você passar fortalecimento, no caso do professor de educação física ou personal trainer, para a coluna. Às vezes é um enfraquecimento de glúteo, de músculo do glúteo, às vezes é um enfraquecimento de abdômen, da musculatura do core, né, que a gente chama. E muitas das vezes a galera só se atenta a lombar, dor na lombar, tem que tratar a lombar. E não necessariamente assim. Ele dá esse exemplo de uma corda no pescoço. Né? Quando você puxa a corda no pescoço, o que está puxando ali aquela corda? O que está doendo? Está doendo o seu pescoço, certo? Mas é o seu pescoço que tá fazendo essa força, que está gerando essa ação? Não, é a sua mão puxando essa corda. Entende? Às vezes pode ser o ombro, às vezes pode ser o trapézio, às vezes pode ser alguma outra parte do corpo que possa estar gerando esse tipo de desconforto e a pessoa está achando que o problema é no pescoço. Então, é muito interessante isso que você tocou, esse ponto que você tocou. Assim, muito caso de pacientes de dor lombar, né? E que fala assim, mas eu não entendo porque eu tenho essa dor lombar, eu faço muito fortalecimento abdominal, eu alongo, aí eu falo assim, mas você faz agachamento? Aí ele fala assim, faço. Eu falo, então faz um agachamento aí para eu ver. E aí a mecânica do exercício está completamente errada, né? Então, aí eu explico para eles, se você não consegue ativar o glúteo de uma forma correta, o seu posterior de coxa vai ficar mais encurtado, vai alterar o posicionamento do seu quadril, da sua pelve, e aí vai sobrecarregar a sua lombar. Então, é uma briga de musculatura, uma tentando ativar para poder manter o posicionamento, e a outra porque está muito encurtada. Então, eu falo, é uma geração de bunda mole, porque ninguém fortalece corretamente da forma que tem que fortalecer. Sim. E assim, todo mundo trabalhando de uma forma, principalmente agora, nesse momento de pandemia, todo mundo em home office, sentado a maior parte do dia. Então, não adianta fazer 40 minutos de exercício, né, de fortalecimento para essa região 3 vezes na semana e continuar a maior parte, 12 horas do dia, sentado. O que acontece?
você tem que ter uma manutenção, tem que ter uma atividade mais direcionada para isso, para não chegar nesse ponto. E não adianta fortalecer só o abdômen e não fortalecer o glúteo de uma forma correta, que não vai funcionar. Então, a manutenção da lombar não é só o fortalecimento do abdômen. É todo o complexo que a gente chama de core, é fortalecimento de glúteo médio, fortalecimento de glúteo máximo, alongamento de posterior de coxa, né? Ter uma mobilidade adequada, tudo isso vai influenciar. Com certeza. E é interessante você falar sobre agachamento, né? Porque a gente sabe que é um dos melhores exercícios para a perna, que a galera utiliza muito na musculação. Só que muitas das vezes a galera já quer fazer o agachamento, já sai fazendo, colocando peso, e aí não trabalha nem a parte de mobilidade de quadril, joelho e tornozelo primeiro. Exatamente. Principalmente tornozelo. Se você não tem uma mobilidade, uma flexibilidade de tornozelo, você vai fazer aquele agachamento errado, você vai sobrecarregar algumas partes, alguns grupamentos musculares, você vai sobrecarregar a sua coluna por causa de uma falta de mobilidade, de uma falta de flexibilidade. Então, é muito interessante você fazer exatamente o que você falou, fazer o exercício de modo correto, você fortalecer os músculos, né, antes de você aumentar o seu nível de treinamento, antes de você passar por um exercício mais complexo. Faz um exercício mais simples. Pergunta ao professor, treina com um profissional especializado, não treina sozinho. Que você pode fazer esse movimento errado e aí gerar uma sobrecarga na sua musculatura, uma sobrecarga na sua postura. Faz um exercício sem peso. Aprende a fazer um Sem o movimento peso. para depois começar a colocar uma carga nesse movimento. Porque só o fato de você estar fazendo movimento com o seu corpo, você já está treinando essa musculatura, né? Porque é o que você usa no seu dia a dia. O treinamento com peso corporal é bastante eficiente, mas a galera acha que é só carga, só encher carga e fazer o movimento, e não é bem assim. É igual o treinamento, é igual você, quando você está aprendendo a andar. Você começa, você engatinha, né? Depois você fica sentado, depois você vai dar os primeiros passos. A mesma coisa é o treinamento. Tem as fases de treinamento para você fazer o agachamento, tem um certo preparo, mas a galera já começa pelo agachamento, já começa pelo agachamento na barra, com peso, e não é bem assim que funciona, né? Muito interessante isso que você falou, Bianca. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Ó, professor Cristiano Dias falando, aula de biomecânica, aula de mobilidade, estabilidade, parabéns aos dois, muito produtivo. Muito obrigado, professor Cristiano Dias. Binhazuda está falando aqui, cheguei, seja bem-vinda, Binhazuda. Nicolas falando aqui, o jeito delicado, ainda tenho pesadelos. Está falando de você, Bianca. Dor lombar é meu sobrenome. Dor lombar é meu sobrenome, dizendo a Aline Torres. Todos nós temos algum incômodo, né? Sempre bom você tratar, ver o que é, não deixar para lá, né? Vivian Garruti falando aqui com seu jeito delicado. Bianca já salvou muita gente. Muito interessante. Legal. Débora entrou. Seja bem-vindo, Débora. Sabedoria de Dinda. Graciane Oficial falando aqui, ó. Aprendo muito com essa malvadinha da Bianca. Adoro aprender sobre postura. Seja bem-vindo também, Graciane. Nanda Bastos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui. Próximo tópico, tratamento baseado na globalidade, Bianca. A gente já entrou sobre esse assunto ou você quer... Não, a gente falou mais ou menos, né? Porque a gente vai misturando o assunto. Eu sempre faço isso. Dor é lombar, mas eu vou avaliar tudo. Eu vou focar na dor, mas eu vou tratar associado ao corpo todo. Então, foi o exemplo que eu dei da cervical e tratei o pé. Uma coisa que eu trato muito em cervical também é a TM, né? A gente tem uma geração de sobrecarga e estresse muito grande de trabalho, né? Dia a dia. Então, é uma geração que apresenta muito trismo, que é travar a mordida, muito mais até do que o bruxismo, né? Então, isso gera uma tensão de ATM, leva a tensão cervical e, consequentemente, alteração postural. Então, eu também costumo trabalhar isso porque eu posso
tratar a cervical, tirar a dor, mas se eu não tratar a CTM, daqui a um tempo essa dor vai voltar, né? Então, e não adianta, por exemplo, eu tratar a cervical, então tratar a torácica e não equilibrar esse quadril, porque o quadril está desnivelado. Então, tem que trabalhar o quadril para depois não levar a uma alteração de novo na torácica ou na cervical. E essas compensações do nosso eixo, né, da coluna, que dão estabilidade, elas vão desencadear os problemas nas outras regiões, joelho, tornozelo, quadril, cotovelo, punho, porque todas essas regiões que apresentam as tendinites, bursite, essas coisas, são regiões que ficaram sobrecarregadas porque a gente não estava mantendo a nossa postura equilibrada. Então, não adianta eu tratar esse cotovelo se eu não alinhar essa postura. Não adianta eu tratar esse joelho se eu não alinhar essa postura. Então, o tratamento vai ser sempre de uma forma global, né? Para poder ficar equilibrado. O corpo tem que tendenciar o equilíbrio, né? Não adianta você tratar uma parte só. É interessante. E o corpo, ele realmente reage a isso, né? Nós temos o joelho, o tornozelo, o quadril, que vai dissipando essas forças, tanto durante o movimento, né, como você falou anteriormente, como parado, a força da gravidade. Então, ele vai amortecendo essas forças e sempre tendenciando ao equilíbrio. Quando você modifica um lado, tem que modificar o outro, tem que alinhar. É igual um carro, não adianta você for lá, quebrou a sua roda esquerda, aí você bota a roda ali e acabou. Não, você tem que alinhar as 4 rodas, né, os 4 eixos. Né? Tem que fazer o alinhamento, balanceamento. A mesma coisa é o corpo. Tem que tendenciar isso, tem que trabalhar essa funcionalidade. Bastante interessante. E quando a gente fala em equilíbrio, não quer dizer que esse quadril vai ficar completamente alinhado, que as curvaturas vão ficar no grau que a biomecânica diz que é o correto. O equilíbrio significa que ele vai ser funcional para fazer as atividades que ele tem que fazer do dia a dia, sem ter dor nenhuma, né? Porque a gente não vai corrigir essa hiperlordose. A gente pode minimizar, mas o objetivo é deixar esse paciente funcional, para ele não ter dor. Então, o equilíbrio é esse, né? Não é dizer... Porque uma mínima diferença, um mínimo detalhe sempre vai ter. Porque a gente não fica parado, deitado o tempo todo, né? Mas a gente tem que ser funcional. A gente não pode ter dor para poder fazer as nossas atividades, para fazer o nosso dia a dia. Interessante. Vamos para a parte de fisioterapia e prevenção. Nosso último tópico. Bianca. Então, assim, como eu trabalho mais com as pessoas que, não só os atletas, né, mas que gostam de fazer bastante atividade física, esses meus pacientes já têm uma consciência de que a gente não usa fisioterapia para tratar a lesão. A fisioterapia é para prevenção, né? Então, é óbvio que isso tem um custo, mas isso é um investimento na sua qualidade de vida. Porque a partir do momento que eu gosto de malhar 5 vezes, eu gosto de correr todos os dias, né? Eu não sou um atleta de competição, mas eu gosto de jogar tênis 2 horas, pelo menos umas 4 vezes na semana. Eu tenho que ter uma manutenção para eu não me lesionar e ter que parar de fazer essa atividade. Então, a fisioterapia trabalha muito mais na prevenção do que na lesão. Esse é o ideal. É não chegar ao ponto de sentir dor, processo inflamatório grande, desenvolver uma hérnia, uma protusão, aí ter que entrar com uma parte medicamentosa, né? Então, a gente sempre fala que fazer a prevenção, a fisioterapia como prevenção e uma atividade física de uma forma correta, um fortalecimento, né? Não necessariamente a musculação. Pode ser um pilates, né? Pode ser alguma outra atividade, mas de uma forma correta vai prevenir que a gente pare de fazer as atividades que a gente gosta. Então, eu tenho os pacientes que vão uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Aí eu falo assim, mas hoje não está sentindo nada? Eles falam, não. Eu falo, então a gente vai fazer hoje um alinhamento, balanceamento, né? Igual você deu o exemplo do carro. Né? E é justamente para isso. A gente vai alinhar para não deixar desenvolver algum processo de dor. É interessante você falar sobre prevenção, porque a área da saúde, na realidade, ela é isso, ela é prevenção, né? Na realidade, o indivíduo ele não deveria deixar chegar nessa parte de procurar você quando já estivesse lesionada. Não,
tem que te procurar exatamente para isso, para prevenir essas lesões, né? Não deveria chegar nesse grau, mas a gente tem por preferência procurar o profissional para tratar, procurar o profissional quando já se estabacou, ou procura o personal quando gerou alguma lesão de algum movimento, aí tratou, não, agora eu vou procurar o personal. Não, tem que procurar justamente para prevenir. Isso que deveria ser, não só o profissional de educação física, não só a Bianca fisioterapeuta, o nutricionista, procurar um nutricionista antes de ficar obeso ou antes de desenvolver uma síndrome metabólica, para prevenir isso, para viver saudável. Não procurar o médico quando já está hipertenso. Não, para prevenir isso, para prevenir os tipos de doenças, de patologias. Na nossa cabeça, a gente procura quando já está com um tipo de lesão ou patologia procurando tratamento, né, Bianca? Eu tenho uns pacientes, assim, que são mais teimosos, né? Aí eu falo para eles assim, vocês são igual bêbado de ressaca, que fala, eu nunca mais eu vou beber desse jeito, eu nunca mais eu vou fazer isso. Até que passa a ressaca e vai lá e bebe de novo. Então, vai lá de novo. Eles entram na crise, aí eles falam, não, eu vou fortalecer, eu vou fazer tudo direitinho, e começam a fazer. A dor passa, eles abandonam tudo e não fazem de novo. Exatamente. É muito complicado, é muito complicado. Não vou faltar amanhã o treino. Não, amanhã não falta, amanhã eu venho. Aí chega lá, pô, aconteceu isso, aí vai demarcar a aula. Muito complicado, né? Realmente. Mais algum comentário em relação à fisioterapia e prevenção, Bianca? Eu tenho tido, assim, muito paciente nessa fase agora do home office, né? Com dor de cabeça por causa da cervical, dor na lombar, dor nos ombros por causa de uma postura sentado, né? Então, é importante, né, para esse pessoal que está no home office, saber que não é ficar sentado o dia inteiro. Tem que fazer umas pausas diárias, tem que fazer um alongamento, né? Procurar fazer uma atividade física, mesmo que em casa, mesmo as academias estando abertas, tem muita gente que ainda está evitando esse tipo de contato, né? Está evitando esse tipo de exposição. Então, é importante fazer alguma coisa bem orientada para daqui a pouco não entrar numa crise e ficar numa situação pior. Né? Vamos prevenir. Vamos prevenir. Eu tenho muitos clientes, Bianca, que acabaram entrando de cabeça no home office por necessidade, né? E geraram muitas dores de coluna. Eu voltei a dar aula e aí muitos se questionam exatamente sobre esse problema da coluna, né? Que nós já falamos que é um problema que é muito comum, bastante comum, né? Nós estamos sentados, né? Não sei se você sabe dessa estatística, mas quando a gente está sentado, o peso corporal ele aumenta 70 vezes mais em cima da coluna, por estar sentado. Então é bastante interessante se prevenir quanto a isso, né? Você tratar... quando a gente está em pé, a ação da gravidade está dissipando entre as duas pernas, né? Mas quando a gente está sentado, não. Ela está completamente localizada nessa região. E tem muitos estudos científicos de que grande parte da população mundial tem esse problema de lombar e o gasto que se tem com essa população que tem problema na região lombar, né? E que, às vezes, não é nem uma hérnia exatamente, é só muito desequilíbrio muscular, muito encurtamento muscular, falta de mobilidade. E que esse desperdício de exames, entendeu? Medicação, poderiam ser evitados com uma boa orientação de exercício e com uma prevenção de fisioterapia, um alongamento, né? Eu li sobre esse artigo. Foi um gasto enorme que tiveram durante esse período. Aí houve uma política de conscientização exatamente com relação a isso, né? O artigo também atentou quanto a isso. Foi uma grana alta, né, que foi gasto durante esse período por problemas de coluna, né? Justamente por não se prevenir. Você gasta menos, né? A sociedade gasta-se menos, né? Os hospitais, enfim, gasta-se menos com remédio. Então é bastante interessante essa conscientização que a gente está passando para quem está assistindo essa live, né, Bianca? E o principal, agride menos o corpo, né? Porque qualquer relaxante muscular, qualquer anti-inflamatório,
vai aliviar a sua dor, mas ele não vai tratar o problema e vai fazer efeito em outras regiões, né? O anti-inflamatório vai agredir o estômago, né? Então, uma série de consequências que no momento vai aliviar, mas a longo prazo vai prejudicar. O uso de Exatamente, isso é muito corticoides, interessante. né? Infiltração, né? Então, todas essas coisas vão aliviar no momento, mas a longo prazo vão acelerar todo o processo de degeneração natural que a gente já tem. Vai mascarar, né, Bianca? Aí o pessoal toma, achando que melhorou, vai, volta a treinar, não dá o período de recuperação ideal, se lesiona de novo, agrava a lesão, e aí fica nesse ciclo vicioso. Dependente do remédio que está mascarando aquela dor, ao invés de você tratar. E Exatamente. ainda fala Interessante, Bianca. assim, eu já tomei anti-inflamatório e minha dor não passou dessa vez. Aí chega pra você, ó, não tem jeito, né? Se nem o anti-inflamatório tá fazendo resultado, então porque o negócio tá sério, né? Não, eles falam assim, não, você tem que resolver. Eu falo assim, olha só, eu não sou curandeira não, hein? Ah, essa foi boa, essa foi boa. Se vira aí, trata aí. É, exatamente isso. Verdade. Bom, Bianca, fechamos os nossos tópicos, podemos abrir para o público, para possíveis perguntas. Temos aí 8 a 9 minutinhos. Podemos? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Bia Azuda está falando, tenho fissura no cóccix e trabalho sentada 11 horas. O que fazer para diminuir essas dores? Às vezes tenho crise e é impossível ficar sentada. Bianca. Então, o principal seria fazer uma avaliação, porque com essa fissura no cóccix, já deve ter desenvolvido outras séries de compensações para poder amenizar essa dor, né? Mas fazer um bom alongamento de posterior de coxa vai ajudar. Fazer um exercício de fortalecimento para transverso de abdômen, né? Trabalhar um pouco a mobilidade da pelve, fazer o movimento do agachamento sem peso. Faz de frente para a parede, porque aí vai trabalhar exatamente o movimento do quadril, vai dar mais mobilidade para essa região e vai deixar com que a tensão fique concentrada ali no cóccix, né? Porque isso é importante. Além de alongar o posterior de coxa, pode deitar de barriga para cima, abraçar as duas pernas, porque vai ajudar a abrir o espaço ali entre as vértebras, diminuir um pouco da tensão nessa musculatura. Mas não toma anti-inflamatório, não. Boa, boa. É importante, ela pode fazer até esses alongamentos, Bianca, em períodos parcelados, né? Se ela tiver essa condição, né, durante o trabalho dela, o que ela estiver fazendo, parcelar, para um pouquinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos, vai dar uma alongada. Isso, né? tem uma rotina de hora em E uma hora, rotina. levanta 5 minutinhos, 10, para fazer um alongamento, né? Trabalhar um pouquinho a mobilidade, porque isso vai fazer muita diferença. Às vezes só o fato de você levantar, né, Bianca, andar, né, já melhorou bastante, porque está aliviando a coluna, né? Os discos intervertebrais, eles vão respirar, vamos dizer assim, né? Exato. A falta de movimento é muito pior do que não fazer, né? Então, assim, é uma coisa que eu até falo para os meus pacientes, você não fazer atividade é pior, porque se você parar de fazer, é óbvio que você vai parar de sentir dor, né? Então, a gente tem que ir tratando e você tem que manter a atividade. Então, assim, muito tempo parada, não estar fazendo nada, já é ruim. Exatamente o que você falou. Só o fato de levantar, né, e dar uma caminhada já vai diminuir a sobrecarga dela nessa região. Legal. Respondido, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Não vi chegar mais nenhuma pergunta. Vou subir aqui, então, pessoal. Quem quiser perguntar, a hora é essa. Já já vou liberar a Bianca, tá bom? Então, envia sua pergunta aí se você quiser que ela responda, tá? Tony Santos, André Magalhães, Felipe Galvão, Flávio Queiroz, sejam todos bem-vindos. Viano Garruti falando aqui, o que nos falta é informação. Parabéns pela live. Obrigado, Viana. Legal. Ninguém mais tem perguntas? Rosa Araújo, Carlos Eduardo, Edmar, Cris Macedo, Clécia Oliveira, sejam todos bem-vindos. Rasley,
Todos bem-vindos. PH Pedrosa. Ninguém mais tem perguntas? Aqui, ó, temos uma. A Ellen está perguntando aqui, ó. O que fazer para amenizar dores na lombar? Bianca. Alongar, fortalecer de uma forma correta, mas, assim, não sei qual o seu caso, né? A atividade que você faz, o tipo de dor que você sente, mas o que é muito comum é, geralmente, o encurtamento do posterior de coxa e uma falta de ativação do glúteo. Então, mais uma vez, trabalhar o agachamento sem peso de frente para a parede, né? Fazer um alongamento de posterior de coxa, de glúteo, vai ajudar a aliviar a dor. Legal. Respondido, então. A Aline Torres está falando aqui, ó. Eu senti uma dor muito intensa, como nunca na terça passada. Não aguentei a dor e fui ao médico. Fui medicada com relaxante muscular e anti-inflamatório. Senti uma melhora e em 2 dias eu fui me alongar e no dia seguinte, né, que me alonguei, a dor piorou. Está falando aqui, Bianca. Possivelmente algum tipo de trauma, né? Algum tipo de lesão que ela possa ter. Assim, o que acontece? A musculatura, quando ela está muito retraída, então a gente pode falar que assim, né? Então, quando ela está muito retraída, ela está assim. Quando a gente vai alongar, que a gente força isso aqui, é óbvio que isso vai gerar alguma dor, mas não significa que está piorando a situação. Então, o que você pode fazer é alongar de uma forma mais gradativa, forçar um pouco mais esse alongamento, um pouco menos esse alongamento, fazer uma amplitude menor. E aos poucos você vai aumentando essa amplitude e aumentando o tempo que você está alongando essa musculatura. Mas o importante é não deixar de fazer, porque aos poucos você vai diminuindo essa tensão. Legal. Se tiver uma dor assim muito aguda, é bom também, talvez para aliviar, né, Bianca? Colocar gelo local, né? Que alivia a dor aguda, alivia momentaneamente, né? Talvez se ela estivesse sentindo alguma dor muito grande, né? Assim, quando começa a dor, então até as primeiras 72 horas, eu recomendo gelo, porque é uma fase aguda. A partir daí, a gente já entra numa fase de cicatrização, remodelação, que é uma fase crônica. Aí eu recomendo sempre fazer o quente, né? Geralmente, na coluna, eu não sigo esse parâmetro. Eu geralmente peço para fazer a compressa quente, porque é uma região que está constantemente sobrecarregada. Então, a gente aumentar o aporte sanguíneo para relaxar aquela musculatura vai levar a um alívio maior. É que o quente vai dar uma relaxada, né? Geralmente aquela compressa quente dá uma relaxada na musculatura. Legal. Sem mais perguntas, respondida aí, Aline Torres, o comentário. B. Aguiar, Buji BBJ, né? Brasília Jiu-Jitsu, Bijuca, Brasília Jiu-Jitsu, bem-vindo. Ellen está agradecendo a resposta, falando parabéns pela live, ótimos esclarecimentos, tal domínio sobre o conteúdo, legal. Viana Garrucho também está falando aqui, ó, pode ser que o remédio mascarou a lesão e ela fez um alongamento mais pesado do que deveria? A pergunta para a gente fechar, Bianca. É possível que, como o anti-inflamatório, a gente fala que ele é um beta-bloqueador, né? Então, ele não vai inibir só aquela dor que ela está sentindo, ele vai inibir toda a sensação da musculatura. Então, ela pode ter forçado mais porque não estava com essa sensação da dor. E, assim, o que eu acho importante de não tomar o anti-inflamatório é justamente isso, porque o nosso fator limitante é a dor. Então, se eu tomar um anti-inflamatório, eu não vou estar sentindo a dor, vou além do meu limite. Se eu não tomo, eu sei que o meu parâmetro é aquele ali, quando começar a dor. Legal. Bom, fechamos as perguntas. Nós já temos alguns minutinhos para a gente encerrar a nossa live. Bianca, muito obrigado pela sua presença, por excelente conteúdo que você trouxe aqui para a gente, essa gama de informações que foi muito útil. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo adorou receber essas informações, tudo isso sobre prevenção, sobre você buscar se prevenir, né, do que esperar a lesão para poder você tratar. Todas essas informações,
Pessoal do home office também, né? Que tem muita gente tem trabalhado em home office durante essa pandemia, muitos ainda estão trabalhando em home office. Então, muito obrigado por todas essas informações, pela sua disponibilidade a fazer essa live aqui comigo. Bianca, fica à vontade para falar essas últimas palavras que você quer passar aí para o pessoal. Fique à vontade, passar seus contatos também, tá? Eu agradeço pelo convite, né? Foi ótimo. É sempre bom a gente poder dar dicas, esclarecer, porque eu sei que muita gente não tem esse tipo de informação, né? Então, vai o recado também. Ao invés de procurar no Google, sabe, o que fazer, é mais fácil mandar Dr. uma Google. mensagem, né, pelo Instagram, vai lá. Tem o Instagram da Fisiobastos, tem o Instagram, o meu Instagram, que é o Bianca Fisiobastos, o Instagram do Levi. Então, quando tiver alguma dúvida, é mais fácil mandar uma mensagem, manda um direct, pergunta, porque a informação do Google, quando você lê, não é assim, tudo bem que a gente não vai estar próximo, não sabe qual é a avaliação para poder dar uma informação mais direcionada. Mas, com certeza, não vai ser uma informação igual a do Google, que é abrangente, e que você começa a ficar neurótico olhando aquela quantidade de informação, faz um diagnóstico. E qualquer um pode colocar. Exatamente. E aí, quando você termina de ler a informação do Google, é quase morte, né? Uma dor na lombar. Câncer, Deus me livre, né? Isso, Deus me livre. Então, assim, é um prazer poder dividir informação, poder explicar, né? Trazer outros tópicos para o dia a dia, né? E acho importante levar esse tipo de informação. Foi um prazer participar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar, tá bom? Muito obrigado, Viana Garrucci, pela sua participação. Viana Garrucci é meu amigo. Valeu. Muito obrigado, Viana. Para Gra também. Obrigado por todas as pessoas que eu mandei o convite, por ter participado, feito perguntas. Foi ótimo. Valeu, Bianca. Eu vou encerrar aqui com vocês para poder falar com o pessoal. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, rapidinho que o Instagram já vai fechar. Obrigado. Semana que vem nós estaremos aqui. Eu vou confirmar o tema durante a semana, tá? Sobre qual convidado que vai ser, qual o tema que será. Como sempre tenho feito, eu vou publicar no meu Instagram. Mas você já sabe, semana que vem, quinta-feira, 8 da noite, live com Levi Mular, o seu personal aqui no Instagram. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. É isso aí. Valeu, pessoal.